Então, gente, mais uma aula de história. Nesta aula a gente vai conhecer um pouco, né, estudar um pouco sobre as grandes navegações, mas especificamente sobre o pioneirismo nessas navegações que é Portugal, né? Então a gente vai conhecer um pouco aqui sobre esse processo, como se deu, né? E a gente observa que as grandes navegações, foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600, né? Que essas grandes navegações, essas viagens, eram justamente em busca, né, de novas terras, busca de exploração, questão comerciais. E a gente vai observar que a questão dos motivos, né, dessas viagens, né? Os motivos foi a busca de uma nova rota marítima, né, para o Oriente, né? Depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, né, dificultando a aquisição de especiarias como tapete, sedas e artigo de luxo, né? Então os motivos foi essa nova busca, né, por novos produtos, né, aquisição de novos produtos. E a gente vai observando também, e a solução, né, era navegar pelo Oceano Atlântico, mas existiam, né, os perigos a serem enfrentados, ou seja, era totalmente, né, desconhecido, né, pelos navegantes da época, ou seja, na época eles não tinham conhecimento ainda, né, sobre o mundo real, eles tinham um mundo imaginário ainda sobre esse processo de navegação, sobre a formação do nosso planeta, né? Então, para eles existiam muitos perigos, né, imaginários. E os perigos imaginários que na cabeça deles, na época, que eles acreditavam que a Terra era quadrada, era que outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios, né? Nesta gravura, né, de 1558, né, vemos, né, a serpente marítima, um dos monstros, né, que contava-se infestava, né, o Oceano Atlântico. Então, isso eram os perigos imaginários que existiam na cabeça deles, né? Interessante, né? Por a água do Oceano Atlântico, né? Ou seja, a água da linha, quando chega próximo à linha do Equador, devido à questão do clima ser mais quente, né? Então, para ir na cabeça deles, nesse período, nessa região, a água fervia, né? Então, eram os perigos imaginários enfrentados por eles, né? Eles também acreditavam, né, que a Terra era plana, né? E que o oceano terminava em um abismo sem fim, ou seja, e que os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpentes marinhas, né? Essas eram as questões, ou seja, eram os perigos imaginários, né, que eles tinham, né, na cabeça deles, mas também existiam, né, os perigos reais, né? Ou seja, não existia apenas os perigos imaginários na cabeça deles, mas também existia também os perigos reais, que era os navegantes tinham pela frente, né, também não eram poucos, né? Ventos desfavoráveis, ameaça de encalhe, né? Doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. Então, esses eram os perigos reais que eles acabavam, né, encontrando nesse processo de navegação, né? E aqui a gente vai ver que Portugal ele foi o pioneiro, né, o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Por que será em que Portugal, né, foi o primeiro, né, país a se lançar nas grandes navegações? Ou seja, Portugal foi o primeiro, gente, porque está relacionado com a posição geográfica do país. Ou seja, uma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo, questão de dinheiro, né? Possuía uma escola de navegação, a escola de Sagres, ou seja, tinha técnicas e conhecimentos, ou seja, a bússola, astrolábio, né, mapas, e a criação da caravela. Então, esses pontos, né, favoreceram, né, Portugal a ser o primeiro, ou seja, o primeiro a se lançar nas aventuras de navegar, né? E um dos objetivos, né, da expansão marítima que a gente observa estava relacionado com a busca de novas minas, ouro e prata, né, como aconteceu aqui na nossa região, ou seja, no Brasil, né, a busca de ouros, né, expandir também a fé católica, a questão do cristianismo,
a busca por especiarias e artigos de luxo e novas terras, né? Ou seja, procurando colonizar e explorar novas terras. E a gente observa que dentro desse processo, né, foi onde se deu a formação de estados, nação e territórios, né? Então, quando a gente fala de estados, nação e território, a questão território não é exclusivamente uma questão geográfica, eleitoral ou de partilha de impostos, como boa parte da classe política tem em considerar, a base da vida, né, material que transcende a nação, mas o cujo uso em última instância, né, é regulado pelo Estado. O território hoje marcado, né, pelo fato de que não há mais espaços vazios. Já dizia Milton Santos. Né? Então, Milton Santos coloca, né, esse pensamento sobre a questão do território, que não é uma mera questão política. Né? Então, a gente vai observando aqui os conceitos, né, de nação, Estado, nação, território, né? Então a gente observa que nação é um povo que compartilha laços culturais, né, como religião, língua, história, tradições e costumes, sem necessariamente deter a soberania do território que ocupa. Então, ou seja, quando os portugueses, né, quando os europeus, né, começaram fazer essas navegações, exploração pelo mundo, né, eles começaram, né, a compartilhar, né, os seus laços culturais e assim também adquirindo novos laços culturais dos quais os continentes, os povos, né, que eram explorados. Estado-nação é a nação politicamente organizada, né, e portanto uma realidade jurídica. Né? Território é o espaço físico sobre o qual uma nação exerce, né, sua soberania. O território brasileiro, por exemplo, nós temos a nossa soberania, ou seja, as nossas leis dentro do nosso território. E territorialidade é a área de influência política, econômica, religiosa ou social. Então, gente, essa foi mais uma aula. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Abraços.